tratamento de pacientes com mais de 50 anos, não existe um tratamento milagroso, a panaceia contra todos os males dos 50 anos. O que existe, na verdade, é um apanhado de procedimentos que eles vão desde a sinalização celular para falar que aquela célula precisa movimentar, precisa se agir de uma forma certa, até de fato os tratamentos dos sintomas e dos sinais. Então é isso que a gente vem focando bastante e aqui a gente vai avançar exatamente nesse tema. O que você quer fazer? Eu vou baixar só um pouquinho que tá difícil de eu olhar para cá. Então vai. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, a resposta mais simples que a gente tem nesta questão é por que pacientes com mais de 50 anos têm mais marcas, têm mais rugas? A resposta mais óbvia é porque, obviamente, você está envelhecendo. Beleza. O que acontece com o envelhecimento em si? Existem várias coisas que acontecem. Primeiro detalhe. Diminui a formação de colágeno. Essa moléculazinha que vocês veem aqui de baixo à esquerda é o colágeno. Você quer riscar ali, ó, Mauro? Ó, esse lá... Não, é riscar. Isso. Pode ser? É aqui mesmo? Eu acho que é aí. Não é aí. Mas enfim, vocês estão entendendo. Ou não estão entendendo nada assim. Acho que é esse aqui, ó. Pronto. Isso, esta moléculazinha aqui, olha, é o colágeno. Reduz o colágeno? Reduz. Mas por que reduz o colágeno? Por vários fatores. Primeiro, o fibroblasto deixa de atuar como ele deveria atuar. Segundo fator, o colágeno ele tem uma vida útil também. Não, mas fala que o fibroblasto deixando de estar ativo, né? Seja ele porque está senescente ou porque não está ativado. Porque o fibroblasto, quando ele não está ativado, ele recebe o nome de fibrócito e ele fica pequenininho. Ele não fica com as suas mãozinhas esticadas produzindo o colágeno. Ele não tem um estímulo mecânico para isso, né? Exato. Por isso até que teve uma época que falavam que ácido hialurônico, isso bem no começo, né? Quando falavam que ácido hialurônico, induzia também formação de colágeno, porque saiu um trabalho mostrando que o estiramento mecânico pelo posicionamento do preenchedor, que acabava meio que mecanicamente empurrando, estimulando esses fibroblastos, produziam algum nível de colágeno. De estimulação, né? A gente já sabe depois de muito valioso. A ideia até é bacana, isso deve acontecer de fato, mas não em níveis consideráveis para considerar esse colágeno que é estimulado pelo preenchedor, pela presença do preenchedor. A não ser que colocando o preenchedor do jeito que estão colocando, né? Da quantidade, né? A quantidade que estão colocando vai saber, talvez produza. Mas ainda assim é transitório, né? O preenchedor tem meio data de validade, na maior parte das vezes, né? Sim. Então, que você falou isso, a gente pode discutir um negócio... À vontade. Que é assim, por que eu comecei a falar o que eu estava falando antes? Eu não sei, você tem que... Porque eu ia falar, não, é porque surgiu uma ideia do estímulo de colágeno. na minha Vamos cabeça. terminar esse slide que a gente volta. Que o estímulo de colágeno, o fibroblasto, quando não está produzindo alguma coisa, quando ele não está ativado, ele não é que ele só não produz o colágeno e a elastina. Ele produz também a metaloproteinase, que é uma enzima que degrada o colágeno. Então, se o fibroblasto tivesse lá parado, sendo inútil, mas só sendo inútil, beleza. Mas não é. Ele acaba sendo prejudicial porque você acaba tendo uma degradação do colágeno pelas metaloproteinases, mas você não tem uma reposição do colágeno. O organismo não tem células suficientes, fibroblastos suficientes para reparar esse colágeno que está sendo degradado. É por isso que é muito ruim. Né? E é por isso que o envelhecimento continua a ladeira abaixo. E tem uma outra molécula que é muito pouco falada no envelhecimento, que é a elastina. Todo mundo fala, perde a elasticidade, ganha a flacidez, perde seu colágeno. Mas, vamos substituir então o colágeno. Ninguém pensa em substituir a elastina. Por que será? Será que é tão fácil estimular a formação de elastina como é estimular a formação de colágeno? Ou melhor, as terapêuticas que nós usamos, elas não são muito específicas para estimular o colágeno? E aqui cabe a discussão do que eu falei que a gente podia discutir. Qual que é a diferença? Quando você faz um tratamento à base de bioestimulador, à base de fio, de PDO, de qualquer material que seja bioestimulador sólido, né? Ele vai induzir a formação de colágeno. Mas o que é esse colágeno que é produzido? É um colágeno reparacional ou cicatricial, ou seja, é um colágeno que é formado a partir de uma reação de corpo estranho pela presença do material. Todo o material, todo o colágeno cicatricial ali que é formado, ele tem uma única função, que é isolar aquele material
até ele conseguir ser degradado pelo organismo. Então, quando a gente fala, porque colágeno, produz colágeno, é ótimo. Você já parou para pensar que o seu próprio colágeno estrutural, ele tem uma meia-vida enorme, gigante no seu organismo? Para vocês terem ideia, um fibroblasto tem uma meia-vida de uns 15 anos no seu organismo. Então, o seu colágeno, ele tem uma meia-vida enorme. Porque esse fibroblasto ativo, ele vai produzindo, vai renovando o colágeno, e a fibra de colágeno estrutural, a sua endógena, que você tem naturalmente, sem ser essa estimulada, ela dura muito tempo. Ela não dura a cada 2 anos. Né? Você não precisa fazer estímulo para o seu fibroblasto produzir a sua estrutura a cada 2 anos. Essa renovação ela acontece rotineiramente. Qual que é a diferença de quando você coloca esses materiais que ele produz um colágeno? Por que ele dura em média 2 anos? Porque quando você colocou o seu material e o 2 anos lá, normalmente são por materiais particulados que levam mais tempo para ser degradado. Porque uma vez que essa partícula, seja ela do que for, de material que induz formação de colágeno, ela vai estimular o organismo a produzir uma rede de fibras ao redor para isolar aquele material. Uma vez que esse material foi reabsorvido, este envoltório, esse colágeno que foi produzido, ele perde a sua função. Para quem é dentista que está aqui assistindo, vai entender que é a mesma função de alvéolo, por exemplo. O alvéolo, para quem não é dentista, é o osso que segura o dente no lugar. Uma vez que você tirou esse dente, esse alvéolo ele é reabsorvido e ele fica bem mais baixo do que a região vizinha onde tem dente. Então, aquele colágeno que a gente induz com bioestimulador, e aí entra por que acaba estimulando só o colágeno, e durante esses processos de rejuvenescimento, é tão difícil recolocar a elastina também no processo todo, e acaba sendo mais colágeno do que elastina, porque esse colágeno produzido ele é cicatricial. Então, sumiu o bioestimulador, sumiu o estímulo, o corpo degrada. É por isso que você precisa fazer estímulo constante. Você tem que imaginar o seguinte, toda vez que você usa um desses biomateriais, seja ele um mineral como hidroxapatita, seja ele um polímero como PCl, PDO, PLLA, PDLLA, qualquer um desses polímeros usados como bioestimuladores, a duração dele é que manda o tempo que aquele colágeno está presente. A partir do momento que ele degradou, o colágeno ele vai embora rápido. Então vamos pegar, por exemplo, a hidroxapatita, que é um dos bioestimuladores talvez mais comuns e mais acessíveis que tem, né? O mais fácil de utilizar. Ele tem naturalmente no organismo um tempo, uma vida útil, uma vida de presença no organismo em torno de 6, 8, eventualmente 10 meses, dependendo do local. Passou 10 meses, por que o organismo vai deixar aquele colágeno lá protegendo nada? Ele começa a reabsorver. Então, depois de um ano e pouquinho, aquele colágeno que estava revestindo a hidroxapatita vai embora, ela foi reabsorvida. E ele dura lá 2 anos porque o colágeno fibroso cicatricial, ele é extremamente espesso, ele é extremamente fibrilar. Então, para reabsorver, leva um tempo, não é do dia para a noite. É por isso que o colágeno dura um tempo maior lá, além do que a partícula ou o polímero ou o mineral permanece no local. Então, quando a gente promove estímulo, eu até falei em outras aulas a respeito dos agregados plaquetários. Por que nos pacientes com mais de 50 anos ele é tão importante? Porque quando você faz a utilização do agregado plaquetário, você faz um estímulo natural de reparação. A cicatrização, ela não acontece pelo estímulo de algum material estranho. Ela acontece a reparação normal que acontece diariamente no seu organismo. Então, vai ter o aumento da quantidade de elastina também? Vai. Invasão de gato aqui. Em quantidades menores, mas vai ter também, porque a elastina ela é produzida pelos fibroblastos. Né? Quando ele produz toda a matriz extracelular, a elastina também está no meio do colágeno. Então, quando você usa dos agregados plaquetários, você está fazendo uma estimulação mais coerente, assim, mais concisa. Não é coerente, concisa para a palavra que é eu uma queria estimulação dizer. Da célula em si, não é uma Da estimulação célula. da reação a um corpo estranho. E o que você faz quando você estimula só colágeno?
Não, e detalhe, quando você faz essa estimulação celular através dos agregados plaquetários, é o mesmo colágeno seu estrutural que dura por anos. Você tem presença de elastina, você vai ter presença de ácido hialurônico endógeno, você vai ter uma produção de reparação muito mais completa. Por isso que o estímulo é tão mais completo. A gente até recebeu de uma aluna, que eu não vou lembrar o nome, que eu achei fofinho demais, uma mensagem que ela mandou a foto de um paciente, que ela está fazendo parte do evento aqui, e que ela mandou a foto de um paciente, o quanto melhorou a consistência, as ruguinhas finas dos pacientes com apenas uma aplicação de PRP. Tinha sido uma aplicação de PRP? É o que ela estava fazendo terapêutica, eu não sei em quantas sessões. Não foi o dela eu não vou me lembrar. Então, perdão, mas que ela estava usando apenas o PRP e que tinha melhorado muito, porque o estímulo é real. Quando você coloca, quem já acompanhou aqui em algumas aulas, eu questiono muito a aplicação de fio de PDO nessa região de olho superficial, não profundo. Profundo funciona maravilhosamente bem, mas o superficial, porque quando você induz a formação de colágeno por bioestimuladores, o colágeno sem a elastina, ele deixa a pele dura. A elastina serve para dar flexibilidade. Então, a qualidade de pele é uma associação entre elastina e colágeno, não é só colágeno. Você não quer uma pele dura. E na região de olho, a gente tem uma pele muito fina e com uma área e com uma mobilidade muito grande. Então, será que eu quero ficar enfiando fio liso, superficial na pele do meu paciente para poder deixar a área mais rígida? Primeiro que muitas vezes a correção das ruguinhas finas aqui por fios superficiais se faz por edema. Não é pela correção adequada da pele. Se você estufar, se colocar soro, também vai resolver por conta do edema, porque estica a pele. Né? Exatamente, o fio demora mais tempo. Então, a gente pensar num paciente com mais de 50 anos, o ideal não é só colágeno e um colágeno que dure pouco tempo. A gente precisa fazer uma estruturação, as células trabalharem para ter uma reestruturação completa. Senão você tem uma pele endurecida, você tem uma pele com pouco brilho, com pouco viço, mas endurecida, firme, né? Aí também depende do que cada um quer.